Amados irmãos, Deus abençoe a todos. É um prazer mais uma vez estarmos juntos na casa do Senhor para adorarmos e glorificarmos o nome dEle. Eu quero convidar você, irmão, irmã, a abrir a sua Bíblia. O texto é Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Estamos compartilhando essa carta já há alguns meses e o nosso desejo é ir até o final, olhando aqui o que Deus tem a falar no nosso coração. Como você já percebeu, Paulo ele usa, na maioria das suas cartas, um tempo ou um período dessas cartas como um embasamento extremamente doutrinário, solidez, alicerces, para que nós saibamos onde está colocada a nossa fé. E depois de explicitar e explorar essas questões básicas e doutrinárias, Paulo vai passar por uma sessão mais prática. Então eu diria para os irmãos que na exploração do texto de hoje, nós estaremos chegando ao final da construção desse alicerce. Talvez considerando ainda o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6, ainda elaboração desse alicerce doutrinário, básico, constitutivo da nossa fé, e depois Paulo vai começar a passar então a questões práticas. Já que temos isso, já que somos isso, já que sabemos isso, como colocar em prática isso na nossa vida? E Paulo vai começar a falar então sobre as situações do dia a dia na vida do cristão. Aquele que mentia precisa, com base nessas verdades trazidas, vencer a mentira. Aquele que furtava, com base nessa transformação trazida pelo poder de Deus, deixar de lado o furto, trabalhar com as próprias mãos. Aquele que tem uma vida desregrada, quem sabe como marido, como esposa, precisa agora solidificar a sua vida nos princípios de Deus. E nós vamos perceber isso a partir do capítulo 4, essa praticidade do que é o Evangelho. Mas por enquanto estamos terminando aqui de estabelecer juntamente com Paulo a compreensão desse alicerce da nossa fé. Se você vai voltar comigo lá no capítulo 1, não precisa fazer isso, Paulo fala que antes da fundação do mundo, Deus escolheu aqueles aos quais ele concederia a sua graça. Não vem escrito na testa, nós não sabemos quem são. Mas nós sabemos que aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, ao ser o Evangelho apresentado para eles, no tempo apropriado, o Espírito Santo tocará em seus corações, eles serão convertidos, serão mudados, terão uma nova natureza. Paulo continua falando que isso é obra unicamente de Deus. É Deus que faz isso, não sou eu que me converto, não sou eu que mudo os meus caminhos, não sou eu que decido por Jesus, não sou eu que escolho a Cristo. É Deus que me escolheu antes da fundação do mundo e por causa dessa verdade vai agora isso impactar a minha vida. Paulo continua dizendo que nós somos transformados então pelo poder do Espírito Santo para uma vida de boas obras. E Paulo vai continuar dizendo para nós irmãos que uma vez transformados em povo dele, Deus não tem um povo que é judeu e um povo que é brasileiro, um povo que é chinês, não, Deus tem um povo só. Portanto, todos os convertidos de todo o mundo, independente de cultura, raça, nação, etnia ou qualquer que seja a sua forma, não importa, todos são reunidos e unidos em um só povo. Deus tem um só povo, um só Israel, constitutivo de todos os convertidos de todas as nações. Ele nos transforma em uma só família. Paulo vai dizer no decurso disso, final do capítulo 2, que nós somos construídos juntos como um grande edifício no qual habita o Espírito Santo. Somos a igreja, o povo do Senhor. Capítulo 3, nós entramos falando aí juntamente com Paulo e ele abre uma digressão na sua fala, ao invés de continuar o que ele iniciou no versículo 1, ele abre uma tangente e vai falar sobre o mistério. Esse mistério é justamente esse fato de que Deus fez um povo só, uma nação só, uma igreja só, uma noiva só para o seu Filho Jesus Cristo. Retoma Paulo no versículo 14 do capítulo 3 e fala então, por essa causa,
eu me ponho de joelho diante do Pai. E nós começamos a explorar então esse parágrafo trazido aqui do versículo 14 até o versículo 21. Aliás, do verso 20 ao 21 é um novo parágrafo, e nós então estamos encerrando nesta noite a exposição desse parágrafo. Leio com você Efésios 3, de 20 a 21. Efésios 3, de 20 a 21, quando Paulo diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então isso aqui é uma oração terminada numa doxologia, ou numa palavra de exaltação, de glorificação a Deus. Então o que você tem no versículo 20 e 21 é esse ápice, essa conclusão de Paulo, a sua oração, exaltando esse Deus poderoso que tanto nos amou e que se envolveu conosco, alcançando-nos em Cristo para a salvação. Irmãos, a glória de Deus, ela tem sido proclamada e tem sido manifestada ao mundo pela igreja em diferentes graus e em diferentes épocas e em lugares diferentes. Onde quer que haja a igreja, onde quer que haja membros dessa igreja alcançada por Cristo Jesus, ali há de se levantar um altar para o Senhor, ali há de se levantar a bandeira do reino, ali há de se levantar um monumento de glória a Deus. Como é que isso é feito? É um monumento físico? É um altar físico? Não. As nossas vidas, a vida de cada convertido ao Senhor, funcionando como um campo de propaganda da glória de Deus, anunciando o evangelho, seja pela vida, seja pelas palavras, seja pelo comportamento, seja pela ética, seja pela santidade, pelo temor ao Senhor. Cada cristão, ele é uma manifestação dessa glória de Deus no mundo. Por isso que nós falamos que isso acontece em diferentes graus. Porque de repente a minha consagração ao Senhor pode estar mais baixa que a sua. E portanto a sua vida vai resplandecer e vai brilhar, quem sabe, com mais intensidade do que a minha em dado momento. Num outro momento, quem sabe, a minha vida pode estar num grau de intimidade, de santificação, de dedicação ao Senhor, um pouco mais do que um outro, e daí por diante. Então, graus diferentes da manifestação dessa glória através da vida de cada um dos irmãos. Em diferentes lugares, em diferentes épocas, a glória de Deus sempre é manifesta pela igreja. Mas é bom lembrarmos que a glória de Deus também sempre é manifesta pela própria criação de Deus. Tudo no mundo diz glória a Deus. A criação, aves, pássaros, peixes, animais, plantações, montanhas. Por isso a Bíblia diz que toda a criação de Deus louve ao Senhor. Todo ser que respira glorifica ao Senhor. Então a igreja é essa entidade ou esse instrumento maior, onde a glória de Deus é propagada, não apenas pela beleza e pelo resplendor daquilo que Ele é, da sua inteligência, da sua capacidade, do seu conhecimento, mas através da igreja, o poder da transformação de um coração, o poder da transformação de uma vida, ora escravizada pelo pecado, agora feito uma nova criação, agora feito uma nova pessoa. Através da igreja, a glória de Deus também ela é estampada através do irradiar do conhecimento de Deus, um conhecimento que é intelectual também, que é digno de nós entendermos, compreendermos e explicarmos lá fora a outros quem é, o que é esse Deus poderoso que nós servimos. Eu queria aproveitar o momento aqui, Vitor, depois a gente corta essa parte, tá? Lá na nossa reprodução das gotículas. Eu queria aproveitar esse momento aqui para lembrar do cântico que nós cantamos aqui, do Paulo Baruch, né? Logo eu. E no momento ali, o Paulo Baruch, eu creio que ele foi infeliz na construção da sua poesia. Eu não sei se ela é traduzida para o português ou se foram eles que criaram a letra, mas ele coloca ali, esqueci a letra na sua íntegra, né? Mas ele fala de um Deus imortal. E se vocês perceberam, eu troquei a letra ali para do Deus imortal. Não existe um Deus imortal. Quando eu falo
um Deus imortal, eu estou sugerindo que existem outros, porque é indefinido. Mas não existe um Deus imortal, existe o Deus imortal. Então é esse Deus, único, soberano, Senhor, todo-poderoso. Esse é o Deus que nos amou de tal maneira, e esse é o Deus que tem que ser pregado, reverenciado, glorificado como o único Deus. Nós já dissemos aqui em outros momentos, irmãos, que o cristianismo, ele é excludente. O cristianismo, ele é exclusivista. Ele joga de fora todas as demais religiões, no sentido de dizer que eles também são um caminho alternativo. Não existe um outro caminho alternativo. Estamos num dilema aí, percorrendo as notícias do Brasil essa semana, se os irmãos acompanharam ou não. Parece-nos que o governo da Bahia estabeleceu lá um decreto que não se pode anunciar Jesus Cristo, no sentido que você deve procurar em Cristo a solução para a sua vida. Porque isso é discriminação com as outras religiões. Como se você estivesse dizendo que só Jesus que pode trazer mudança para a sua vida. Mas é isso mesmo. Essa é a nossa fé. Então a Bahia está se levantando lá com documentos e com leis que tentam cercear a pregação do Evangelho nessa exclusividade. Mas, irmãos, nós não podemos nos render. Nós não podemos entregar os pontos. A Escritura diz que é só Jesus o caminho, é só Jesus a salvação, não há outro. Claro que nós devemos fazer isso com todo respeito, com toda a consideração pelos valores religiosos dos outros agrupamentos humanos, com respeito inclusive pela pessoa que opta, talvez na falta do seu conhecimento, na falta da graça de Deus sobre ele, opta por um caminho que não seja Jesus Cristo como caminho. Preciso respeitá-lo, não posso enfiar goela abaixo, não posso bater naquele, porque a escolha dele não é a minha escolha, mas eu não posso me calar. A igreja não pode se render, a igreja não pode entregar os pontos, porque há leis dizendo que não. Talvez, com o decorrer do tempo, isso passe e vire apenas uma mera lembrança. Talvez isso possa ser reforçado e ser alicerçado, quem sabe, com o apoio do governo federal, de outros poderes constitutivos da nação, outros estados, quem sabe, abracem a ideia e talvez a coisa fique pior para nós lá na frente. Mas a igreja não pode abrir mão. O nosso Deus é o único Senhor. O nosso Deus é o único Deus. Não há outro. Quaisquer que sejam os outros, são falsos. Quaisquer que sejam os outros, contrariam a nossa fé. E nós não podemos nos calar. Respeitando, entendendo, permitindo a liberdade de culto de cada um, porque isso é constitucional e inclusive isso é bíblico. A reforma protestante, desde os seus inícios no passado, ela sempre defendeu a liberdade de expressão e a liberdade de culto. Cada um cultue quem ele quiser, mas nós levantaremos o nome do Senhor. Então isso é digno de ser lembrado aqui, meus irmãos. Então a igreja, ela vai proclamar essa glória. Ora com mais ênfase, ora com menos ênfase. Ora com mais ardor, ora com menos ardor. Em alguns lugares debaixo de tortura e pressão, em alguns lugares com mais liberdade, mas a glória de Deus sempre é proclamada. Épocas de declínio, frieza, acontece na vida de pessoas e acontece na vida de igrejas. Então, essas épocas de mornidão, de frieza espiritual, chama a igreja para buscar um aquecimento. Nós precisamos buscar um aquecimento diante do Senhor. Nós não podemos aceitar que a igreja seja uma igreja fria. Jesus disse que se você é frio, ou se você é quente, aliás, se você é morno ou se você é quente, eu quero vomitar-te da minha boca, não tenho prazer em ti. Então nós não podemos nos acomodar e sermos pessoas simplesmente frias, meramente religiosos, mas temos que ter o ardor do Espírito, o ardor da verdade em nosso coração. Eu quero apenas lembrar a igreja que, mais uma vez, Paulo está escrevendo esta carta à igreja dos Efésios. Ele estava em Roma, estava preso e estava percebendo que a Turquia da época, a Ásia Menor, já estava sofrendo pressões internas de pessoas que estavam minando a igreja e pressões externas de poderes e outras
expressões de culto que vinham contra a igreja. E Paulo escreve essa carta para fortalecer os irmãos, para que eles não perdessem de mira exatamente quem é o nosso Deus soberano e qual é o poder de Deus derramado sobre a nossa vida. Então quero compartilhar com os irmãos hoje esse tema maior. Conhecer a graça de Deus resulta em glorificação do Deus triuno na igreja. E eu passo em primeira mão dizendo que a glorificação do Deus triuno na igreja, ela se evidencia em conhecer o seu poder soberano. Não basta apenas você vir à igreja e falar que está glorificando a Deus. Não basta apenas eu vir à casa do Senhor e cantar louvores e dizer que eu glorifico o Senhor, se eu não busco conhecê-lo. Glorificar a Deus é conhecer quem Deus é. Glorificar a Deus é me envolver no conhecimento desse Deus Altíssimo, é conhecer o seu poder soberano. E quando nós falamos em conhecer o poder de Deus, não é saber sobre. Eu brinco às vezes com essa ideia de saber e conhecer. Você conhece Tiradentes? Alguém conhece Tiradentes aqui? Só eu? Não, ninguém, né? Nós não conhecemos Tiradentes, nós sabemos sobre. Nós conhecemos Pedro Álvares Cabral? Não, nós sabemos sobre. Agora Deus, nós podemos conhecê-lo de fato. Conhecer é conviver, conhecer é experimentar da pessoa, conhecer é se envolver naquilo que a pessoa é viver os valores que a pessoa de fato vive. A gente fala que para um casal se conhecer bem, precisa comer um saco de sal junto. Não é assim que você já ouviu muitas vezes? E não é um saquinho de 1 quilo não, gente. Antigamente, quando não tinha essa industrialização toda, o saco era vendido num saco de 60 quilos. E quanto tempo você gasta para comer 60 quilos de sal ali na vida conjugal? É muito tempo. Não é? É uma convivência que leva anos e anos e tempos. Então o conhecimento ele é parte de uma vivência conjunta. Conhecimento é parte de uma participação na vida um do outro. Então quando nós falamos que conhecemos a Deus, não é saber sobre Deus. Não é só saber que Ele é onipotente, todo-poderoso, santo, imutável, cheio de amor e bondade, mas é experimentar disso. É de fato desfrutar desse poder de Deus na nossa vida. Então a glorificação de Deus, irmãos, na igreja, ela se torna evidente, se torna clara, quando cada um de nós, crentes em Cristo Jesus, conhecemos, no sentido de participar desse poder, de experimentar esse poder soberano do Senhor. Paulo vai encerrar então aqui a sua oração iniciada no capítulo 3, versículo 14, mais propriamente. Ele vai encerrar aqui a sua oração pelos crentes de Éfeso com uma das mais lindas e mais profundas doxologias que a Bíblia apresenta. Uma doxologia é um hino de exaltação, é um momento de exaltação da grandeza e do poder daquele a quem oramos. E você vai encontrar na Bíblia muitas doxologias. Quando você lê o livro dos Salmos, lembra do livro dos Salmos? O livro dos Salmos é composto de 5 livros. Cada livro dos Salmos, quando ele chega no final, ele tem uma doxologia, uma palavra de exaltação a Deus. Aí começa um novo livro. Quando chega no final desse novo livro, mais uma palavra de exaltação a Deus, até que chega no último Salmo, que é o encerramento do último livro, e ali é o Salmo 150, uma palavra de um grande louvor, de uma grande exaltação ao Senhor. Então uma doxologia é essa palavra maior. É quando você ora, quem sabe, e no final da sua oração, você tem um ímpeto de trazer palavras de glorificação, de exaltação, de enaltecimento à grandeza, ao poder, ao amor desse Deus. Isso é uma doxologia. Olha o versículo 20 a 21, mais uma vez aí na sua Bíblia. Paulo vai exaltar o Senhor dizendo: ora, àquele, ou para aquele, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Então é uma palavra de exaltação, de glorificação a esse Deus a quem oramos, a esse Deus a quem Paulo naquele momento orava. Como dissemos, existem várias outras doxologias do Novo Testamento e elas falam desta forma da grandeza, do poder infinito desse Deus
tremendo para o qual não há limites. Apenas as palavras e os pensamentos dos homens a respeito dele são muito limitados. E por mais que busquemos falar bem desse Deus, nós nunca teremos capacidade para enaltecê-lo por completo. Quem gosta de ler bons livros de teologia, e o Brasil não tem muita coisa nessa direção. Você vai para as livrarias, tem muito material e tem muito livro bom. Mas em relação a Estados Unidos, em relação à Alemanha especialmente, a nossa teologia é pequena. Nós temos muito pouco material teológico no Brasil. A grandeza do material teológico está na língua inglesa ou na língua alemã. Em terceiro lugar, a língua espanhola também tem um grande acervo desse material. Mas nós já temos muita coisa no Brasil, e por mais que tenhamos bons livros escritos para dignificar, para enaltecer, para mostrar quem é esse Deus poderoso, nós nunca conseguiremos, na plenitude, falar de fato quem é Ele. Porque Ele é o incognoscível, Ele é o inaudível, Ele é aquele que nós não conseguimos dizer tudo a respeito dele. Nós não temos capacidade intelectual, de conhecimento, para poder explicar de fato quem é esse Deus. Quem é esse Deus tremendo? Esse cenário aqui, por exemplo, salvo engano, ele tem 400 hinos. Deve ter um ou dois a mais aqui no meio, porque tem 110 e 110A, né? Então tem algumas diferencinhas aqui. Mas eu pergunto para você, isso aqui foi criado, editado e foi montado, feito na gráfica, encadernado por uma pessoa que pensou nisso, ou isso aqui aconteceu por acaso? Um dia você chegou na igreja e o inário estava pronto. O seu celular, que você tem aí na mão, no bolso, na bolsa, um dia você encontrou ele na rua pronto, ou alguém criou o celular? Essa câmera que nos filma, ela apareceu do nada ou ela foi criada? Se esses objetos tão pequenos, eles foram criados por mentes inteligentes que, pela misericórdia e bondade de Deus, trouxeram a nós essas bênçãos, esse universo todo que existe, ele apareceu por acaso? Ou uma mente brilhante, inteligentíssima, um ser todo-poderoso, muito além de tudo isso que a gente consegue imaginar ou pensar, ele deu à luz essa coisa toda. Como é que nós podemos explicar esse Deus? Como é que nós podemos explorar o conhecimento desse Deus? Ele é infinitamente mais além do que tudo quanto nós conseguimos pensar. Ele é um Deus infinitamente além da nossa capacidade racional. Então Paulo vai mostrar para nós, irmãos, essa expressão de adoração e exaltação a esse Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia também em Romanos capítulo 16. Romanos 16, verso 25 a 27, você tem aí uma outra doxologia, uma outra fala de exaltação e glorificação ao Senhor, quando Paulo diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Olha só, uma outra palavra de exaltação e de glorificação a esse Deus que vai além do nosso entendimento. Mas a igreja é concitada e é convidada a exaltar esse Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender cada vez mais a exaltar esse Deus, glorificar esse Deus, pelos nossos atos, pela nossa vida, pelo nosso pensamento, pela nossa dedicação e santidade ao Senhor, mas também com palavras apropriadas. Imagine que você fosse escolhido como cidadão itanhaense,
para ir lá na Câmara Municipal, na próxima terça-feira, dia de sessão daquela Câmara, e você é convidado para ir lá e dar uma palavra de reconhecimento de quem é o nosso prefeito. Eu não sei nem bem quem é o nosso prefeito na constituição da pessoa completa dele. De repente sabe o nome aqui, uma coisa ali, mas se você fosse convidado para ir lá e falar a respeito do seu prefeito, certamente você ia pesquisar um pouco quem é essa pessoa. Quem ele é, onde nasceu, onde estudou, o que ele fez, quais as capacidades, aptidões dele, e você procuraria, quem sabe, no seu discurso, quem sabe, por menos que você tenha algum favorecimento dele ou com ele, talvez você procurasse ali produzir um discurso que enaltecesse a pessoa, porque ele é uma autoridade da cidade, e você procuraria formular palavras ou procurar palavras apropriadas para falar a respeito dele. Você faz isso com Deus? Você procura crescer no seu vocabulário para falar bem de Deus? Não é desfilar conhecimento, não é simplesmente ficar arrotando palavras novas o tempo todo, mas você procura compreender o ser de Deus, conhecer o ser de Deus e buscar palavras que enalteçam de fato ao Senhor, exaltando e glorificando, honrando esse Deus também com palavras dignas do seu nome. Olha uma outra doxologia comigo, Judas, só tem um capítulo, Judas, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, portanto, versículo 24 e 25. Olha só o que o nosso irmão Judas diz a respeito desse Deus poderoso. Judas, capítulo 1, verso 24 e 25, Judas diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Olha só que palavra linda, de exaltação, de glorificação ao nosso Deus. E muitas vezes nós não buscamos produzir palavras que exaltem o Senhor. Nós nos acostumamos, às vezes, com uma rotina de apenas falar poucas palavras, sem muita expressão de glória ao nosso Deus. Esse é um desafio para mim, é um desafio para cada um dos irmãos, melhorarmos em palavras também a nossa exaltação ao Senhor. Porque se um dignatário qualquer da nossa sociedade merece ser honrado, muito mais Deus. Se qualquer um dos nossos cidadãos, líderes da nossa nação, cidade ou estado, merecem palavras de honradez, muito mais o nosso Deus. Portanto, eu e você, boca profética do Senhor, precisamos ter palavras que exaltem esse Deus. Paulo mostra, meus irmãos, então aqui que esse poder é o poder de Deus. Continuando lá em Efésios capítulo 3, quando ele fala que ele é poderoso. Paulo mostra que esse poder é o poder conforme o qual Deus age. E esse poder está presente na vida daqueles em quem Cristo habita. Cristo habita na sua vida? Cristo habita no seu coração? Ele é o Senhor, de fato, da sua existência, da sua salvação? Certamente que sim. Então, esse poder de Deus está presente em você. Essa grandeza desse Deus está presente na sua vida. Dr. Hendrickson, ele vai dizer o seguinte: a onipotência de Deus nos chamou para fora das trevas e nos trouxe para dentro da luz, transformou os filhos da ira em muito amados filhos e filhas, consumou a reconciliação entre Deus e o homem, bem como entre judeus e gentios. Ou seja, é esse poder de Deus, essa onipotência de Deus que nos alcançou. Para Deus transformar o nosso coração, não é apenas mudar de religião, não é apenas convencer você para deixar de ser A e passar a ser B. Não, para Deus mudar o seu coração, meus irmãos, Ele usa o mesmo poder que Ele fez o universo. Ele usa o mesmo poder que Ele fez levantar dentre os mortos o seu Filho Jesus Cristo. Ele dispõe do seu poder para transformar a nossa vida, para que fôssemos muito semelhantes a Ele, muito amados filhos e filhas desse Deus. Então, voltando à doxologia de Paulo aqui em Efésios capítulo 3, nós vamos perceber que essa doxologia implica que o louvor de Deus deve continuar em todas as gerações até a consumação do tempo
naquilo que nós chamamos de eternidade. Volta lá comigo, Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nossa vida. Então a ele seja glória em todas as gerações, para todo sempre. Então essa doxologia, esse enaltecimento que a igreja faz ao Senhor, não pode ser apenas um ápice de culto, não pode ser apenas um momento de glorificação pessoal do indivíduo aqui na hora do culto a Deus, mas é continuamente servindo, glorificando e honrando o nosso Deus. Essa doxologia que Paulo propõe aqui, meus irmãos, ela distingue pelo menos duas maneiras pelas quais a glória de Deus é manifesta e pelas quais o louvor de Deus é declarado. Olha o que Paulo diz aí. Primeiro é na igreja, versículo 21. A ele seja glória na igreja. Quando diz isso, não é apenas num momento de culto onde o povo se reúne, mas naquilo que é a igreja, Deus seja glorificado. Naquilo que é a sua vida como alcançado por Cristo Jesus, naquilo que você tem sido transformado e modificado pelo poder do Espírito Santo, mediante a palavra, nisso Deus seja glorificado. Então as minhas ações, o meu pensar, o meu agir, o meu falar, isso tem que produzir um enaltecimento de Deus, mesmo que eu não fale o nome de Deus, mesmo que seja eu dando uma aula lá no colégio, mesmo que seja você lá no seu trabalho, o seu falar, o seu pensar, o seu agir, o seu viver, precisa glorificar a Deus, de modo tal que Ele seja honrado, não apenas com palavras religiosas, mas com a sua vida lá o tempo todo. Volta comigo aí no capítulo 3, versículo 10, olha aí o que Paulo diz: para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, que o poder maravilhoso, a sabedoria infinda desse Deus se torne conhecida, volta no versículo 10, pela igreja. Então, meus irmãos, eu e você, não estamos aqui brincando de ser crentes. Não estamos aqui apenas envolvidos num circuito religioso. Não estamos aqui apenas para cumprir um certo ritual aparente a uma denominação. Estamos aqui alcançados pelo poder e graça do Senhor para de tal maneira a nossa vida ser uma cópia da vida de Jesus Cristo. No nosso comportamento, no nosso falar, no nosso viver, como já dito foi. O propósito da igreja, meus irmãos, então, nunca é a autoglorificação. A igreja não vive para buscar glória para si mesmo. Lembra do Salmo 115? Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. A igreja não vive em função de trazer glória para ela mesma. Hoje em dia está virando moda, né? A igreja se tornar uma casa de shows. Então tem igreja preta, tem igreja cor-de-rosa, tem igreja de tudo quanto é cor, chamativas e muitas vezes transluzentes, com jatos de luz, jatos de fumaça, e o culto se torna um mega show, e a moçada vai e vibra. A igreja está buscando glória para ela mesma, e muitas vezes, nessas muitas igrejas, o nome de Jesus quase que fica esquecido. A honra é do showman, a honra é do grupo que dança e que canta. A igreja não foi criada para produzir glória para ela mesma. Nós estamos aqui como servos para servir o nosso Deus e voltar os holofotes para aquele que é o Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, o propósito da igreja é ser projeto de glória e de honra para Deus. Se você voltar lá para o capítulo 1 de Efésios, volta lá comigo, capítulo 1 de Efésios, versículo 6, Paulo diz que nós somos predestinados antes da fundação do mundo para o louvor da glória, da graça desse Deus maravilhoso, esse Deus que nos amou em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então a igreja existe
para louvor da glória desse Deus soberano e bendito. Versículo 12, no capítulo 1, Paulo vai dizer: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo Jesus. Igreja tem que viver para a glória de Deus. Igreja existe para exaltar o Senhor. A natureza da igreja é essa. Versículo 14, no mesmo capítulo 1. A respeito do Espírito Santo, Paulo fala que ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A igreja existe para glorificar o Senhor. Qualquer coisa que fizermos que não foque nisso, qualquer coisa que fizermos que não se envolva nesse projeto, estamos em pecado. Estamos transigindo contra aquilo para o que fomos criados. Fomos criados em Cristo Jesus para o louvor da glória de Deus. Reverendo Hernandes Dias, comentando esse texto, ele fala que a igreja é a esfera em que a glória de Deus se manifesta. A glória de Deus pode se manifestar lá fora, pela criação, pelo poder, pelas formas de Deus agir lá, mas a igreja é o palco principal. Quando falamos que a igreja é o palco principal, não é aqui o momento do templo físico, mas vocês, cada um de nós, o povo de Deus, salvo, transformado, mudado em novas criaturas, essa igreja, esse povo é o local onde a glória de Deus se manifesta. Segundo lugar, eu disse que tem duas esferas aqui que mostram a manifestação dessa glória de Deus. Primeiro é na igreja. Então olhamos esse momento. Segundo lugar, Paulo diz, é em Cristo Jesus. Irmãos, Deus não é glorificado fora de Jesus. É aquilo que Jesus já disse em outros lugares: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém glorifica a Deus sem ser por Jesus Cristo. Ninguém honra a Deus a menos que passe por Jesus. Ímpios oram a Deus? Oram. Pessoas que não têm talvez o conhecimento de Jesus, mas têm um certo temor na existência de um Deus todo-poderoso, eles podem orar a Deus, e Deus, pela sua misericórdia, pode até mesmo ouvir e atender alguma oração. Pode até mesmo fazer algum bem a essa pessoa, mas via de regra, a Bíblia vai dizer que a oração que Deus recebe é aquela oração que é conduzida a Ele pelos préstimos do seu Filho, pela honra de Jesus Cristo, por aquilo que é o próprio Senhor Jesus. Findlay, um certo comentarista do passado, citado também pelo reverendo Hernandes, ele vai dizer: nesse tão profundo horizonte de pensamento, Cristo e os seus são vistos juntos, rendendo incessante glória a Deus. Quem é que glorifica a Deus então? Cristo e a igreja. Anjos do céu estão subordinados a Cristo. A glória que os anjos produzem ao Senhor não são pessoais, não são de cada um, de per si, em separado, mas a glória deles é também em Cristo Jesus. Os anjos estão também subordinados à pessoa de Jesus Cristo. Você já leu sobre isso há pouco tempo atrás, quando falamos no final do capítulo 1, quando diz que o Senhor exerceu em Cristo o seu poder, ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, fê-lo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo poder, de todo principado, de toda potestade, de domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também nos séculos vindouros, e pôs todas as coisas debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Anjos glorificam a Deus, arcanjos glorificam a Deus, serafins glorificam a Deus, querubins enaltecem a Deus, através de Jesus. Em Cristo, todas as coisas são conectadas para a glória de Deus. Essa doxologia celebra exatamente a confiança da igreja nesse Deus. Quando nós exaltamos a Deus, estamos de uma certa forma exaltando, glorificando o Senhor, mas ao mesmo tempo dizendo: Senhor, quem somos? Somos tão pequenos, o Senhor é o poderoso. Senhor, nós somos apenas os teus filhos, o Senhor é o nosso Pai. Senhor, nós somos apenas o barro, tu és o nosso oleiro. Lembra da leitura que fizemos há pouco, lá no texto de Isaías, capítulo 40? Quem é aquele, o Todo-Poderoso, que mediu os céus a palmos e sabe exatamente a medida de todo o nosso universo?
Quem é esse Todo-Poderoso que mediu as águas dos oceanos na concha de sua mão e pode dizer exatamente a quantidade exata de águas que existe em toda a esfera terrestre? Quem é aquele que conhece todas as estrelas pelo seu nome e chama cada uma delas e todas elas respondem ao Senhor presente e nenhuma delas sequer vem a faltar? Quem é esse? Esse é o Deus Todo-Poderoso a quem a igreja exalta. Esse é o Deus Todo-Poderoso a quem Cristo exalta. Então, meus irmãos, segundo momento, falando aqui com a igreja, a glorificação do Deus triuno na igreja, ela se evidencia em render essa glória ao Senhor. Não apenas no momento de culto, como dissemos, mas a vida. Render a glória devida a Deus é mais do que meros atos litúrgicos de culto. Podemos ter, quem sabe, algumas liturgias muito bem elaboradas, cultos muito bem instrumentados, corais, quartetos, grupos de adoração, animação e muito fulgor nessa glorificação de Deus, mas a glória de Deus é muito mais do que isso. Glorificar a Deus é muito mais do que apresentar um show religioso para falar bem desse Deus. Glorificar a Deus é viver de tal maneira que cada um de nós, como pedras que constrói esse grande templo, exaltam na sua vida ao Senhor. Render a glória a Deus, irmãos, implica, portanto, em que o crente vivencia a moldagem do seu caráter. Ele é moldado dia após dia. Lembra de Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam conhecer de fato esse Deus maravilhoso, a sua vontade soberana e plena. Não vos conformeis. O que é conformar? Imagine esse recipiente aqui, se ele estivesse limpo de tudo, esses arranjos que tem aqui dentro, e você colocasse água dentro dele. E você levasse esse recipiente para um congelador. E depois de um tempo, a água congelou. E você tira aquele bloco de gelo ali, ele vai ter exatamente a forma cônica, quadrática desse elemento aqui. Conformar é assumir a forma. Não assumam a forma deste mundo, mas vivam na forma de Deus, vivam no modelo que Deus estabelece para vocês. Então, render glória a Deus é não vivermos da forma que o mundo impõe e propõe, mas é vivermos naquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. O ardente anelo do apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, é que esse louvor não seja apenas momentâneo na vida do cristão, momentâneo na vida da igreja, mas que ele perdure por todas as gerações. Olha o que Paulo diz no versículo 21, a ele seja glória na igreja em Cristo, por todas as gerações e para todo o sempre. A palavra gerações que você tem aqui no texto é a palavra geneas, lá no original grego, a palavra geração, e ela tem vários significados. E além de alguns outros significados, ela traz em si duas conotações que eu quero destacar aqui para a igreja. Geração pode ser a soma total de todos os nossos conterrâneos, ou seja, essa presente geração, essa presente humanidade, desde Adão até o último a ser existente, é a nossa geração humana, pode ter essa concepção. Mas geração também pode ter a ideia de a duração da sua vida. Você é uma geração, os meus pais foram outra geração, então a ideia de geração pode ser grupamentos de vidas sucessivas, ou pode ser o total da existência, seja A ou seja B. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que essa glória da igreja, ela tem que durar e atravessar toda essa longitudinidade aí da existência, toda essa extensão da nossa existência humana. Onde quer que haja existência humana, a igreja precisa estar presente e precisa movimentar essa glória de Deus para exaltá-lo. É por isso que o evangelho tem que ser pregado a todas as nações. Eu e você fazemos parte desse projeto de que o nome de Deus alcance todas as nações. E há um texto lá na escritura que diz que a glória do Senhor encherá essa terra como as águas cobrem o mar. A glória do Senhor vai encher essa terra. E a igreja é a entidade principal,
responsável por fazer essa glória de Deus conhecida. Vamos trazer para a prática. Lá no seu trabalho, Deus é conhecido. Lá no seu trabalho, a sua vida mostra quem é o Deus que você crê. Lá no seu trabalho existe uma Bíblia aberta ou folhetos que você deixa ali para as pessoas que estão circulando ali poder, quem sabe, ter acesso. Lá no seu trabalho você tem um relacionamento amável e tranquilo com pessoas de modo tal que você pode falar de Jesus Cristo para eles. Lá na sua convivência você pode dar uma Bíblia de presente no aniversário dos seus colegas. Você dignifica o nome de Deus, você exalta o Senhor, você aproveita oportunidades para falar quem é o seu Deus. Ou simplesmente você é mais um na multidão. Irmãos, a igreja é essa agência proclamadora e promotora da glória de Deus. Paulo vai dizer aqui então que deve ser pelos séculos dos séculos, ou seja, enquanto existir o ser, esse ser vai glorificar a Deus. A ideia é que por toda a eternidade o papel da igreja não será outro, sendo que o principal é promover a glória de Deus. A gente não tem muita capacidade cognitiva, de conhecimento e inteligência para saber o que há no portal de lá. Depois do portal dessa vida para lá, a gente tem aqui algumas luzes na Bíblia, mas como que vai ser isso eternidade e eternidade afora? Não importa se a gente tem uma compreensão alta ou baixa de tudo isso, a Bíblia nos ensina que nossa existência lá será sempre para glorificar o Senhor. Nós muitas vezes pensamos inverso. Não, eu estou indo para o céu porque lá eu vou ter vida eterna, estou indo para o céu porque lá eu vou ter vida tranquila, estou indo para o céu porque lá não vai ter choro, não vai ter lágrima, estou indo para o céu porque lá Deus vai me abençoar constantemente, e nós pensamos inversamente apenas em nós, quando na verdade nós tínhamos que pensar em Deus. Eu estou indo para viver a vida eterna, para continuar exaltando o nome desse Deus maravilhoso. Eu estou indo para a vida eterna, para continuar conhecendo esse ser maravilhoso que é infinito, mas eu quero conhecê-lo cada vez mais, para exaltá-lo cada vez mais. No grego, a palavrinha glória que você tem aqui, a ele seja a glória, no versículo 21, essa glória significa louvor e exaltação. Então, no grego, essa palavrinha doxa, ela tem de onde vem a doxologia, por exemplo, ela tem esse conceito de exaltar por meio de palavras, mas também inclui a exaltação por causa da vida ou através da vida. Quando você vai para o hebraico, você tem uma palavrinha que você já ouviu certamente aí, é nome de livraria, é nome de não sei o quê, né? Shekinah. O Shekinah de Deus é diferente do doxa. O doxa é a glória promovida através da vida, é a glória promovida através do falar, do viver condignamente. O doxa é a glória promovida através de palavras bem colocadas para exaltar esse Deus. Mas o Shekinah é o brilho natural de Deus. É o brilho natural da glória de Deus. Quando Deus apareceu para Moisés lá no monte, a Bíblia diz que o brilho de Deus foi envolvendo e penetrando em Moisés, que quando ele desceu do monte, ele estava parecendo um pirilampo. Brincadeira aqui, né? Mas um vagalume aceso. Ele brilhava o tempo todo. Moisés estava irradiado com o fulgor da glória de Deus. Lembra quando Jesus apareceu no monte da transfiguração e lá estava Pedro e João? Jesus brilhava. Isso é o Shekinah, é o resplendor daquele que é infinitamente santo e perfeito. A perfeição é luz. Quanto mais perfeita a luz, menos impureza se vê. E Deus é essa luz completamente perfeita, tão perfeita que o seu brilho é tão irradiante que homem nenhum jamais consegue olhar para ele. É como um raio laser. Se nós olhássemos para ele, nós seríamos fulminados. Então essa é a glória física de Deus, mas a igreja, ela produz glória no sentido de exaltar e bendizer este nosso Deus. Então a igreja, ela vai viver eternamente com essa função. Então não pense em ir para o céu apenas para andar em ruas de ouro. Não pense em ir para o céu apenas para desfrutar de uma vida tranquila. Pense em ir para o céu, porque lá você vai continuar exaltando, conhecendo, enaltecendo esse Deus todo-poderoso que é o nosso Senhor. Estamos encerrando.
Meus irmãos, isso então implica que a minha vida como cristão precisa glorificar esse Deus o tempo todo. Aí eu volto para a prática, e Paulo vai tratar disso depois no capítulo 4, 5 e 6. Como é que eu sou como marido? Eu trato bem a minha esposa? Eu honro a minha esposa? Eu uso palavras amáveis, dignas, de cortesia, de educação para com ela? Eu a trato como uma preciosidade? Como é que eu sou no meu trabalho? Eu cuido bem das coisas que são entregues a mim para que sejam feitas? Não servindo a homens, mas fazendo como se estivesse fazendo para o próprio Deus? Como é que eu sou na minha convivência social? As pessoas que me veem sabem que eu sou uma pessoa respeitável ou não? Não é? Então é prática. Glorificar a Deus é viver de tal maneira que a nossa vida se iguale à vida de Jesus Cristo. Volto rapidamente lá para Antioquia, quando pela primeira vez os crentes foram chamados de cristãos. Ser chamado de cristão não é algo que você fala, não, eu sou um cristão. Ser chamado de cristão é coisa que os outros falam de você. Quem chamou os crentes de cristão em Antioquia? Foram os ímpios. Quem reconheceu que eles eram parecidos com Cristo? Foram os de fora. Então não adianta bater no peito e falar, eu sou um cristão. Quem as pessoas do seu trabalho falam que você é? Você se parece com Cristo? Quem as pessoas da sua casa falam que você é? Você se parece com Cristo? Então é de fora. Esse reconhecimento é de fora e não apenas um auto-reconhecimento nosso. Portanto, irmãos, termino aqui com dois textos de Paulo, quando ele diz, 1 Coríntios 10, 31, 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus. Então você vai jogar futebol, você tem que pensar, eu estou fazendo isso para a glória de Deus? Estou quebrando a canela do meu amigo aqui, é para a glória de Deus? Ou estou tratando bem o meu amigo aqui, mesmo que ele me chutou a canela, eu estou tratando bem ele para glorificar a Deus? Eu estou vivenciando lá no meu trabalho, um momento de tribulação, de dificuldade e tal, nervosismo, estresse. Eu estou me controlando aqui para a glória de Deus. As pessoas estão vendo em mim alguém que imita de fato o Senhor Jesus. Eu estou sendo, dentro da minha casa, de novo, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, um bom genro, uma boa nora, uma boa sogra, não é? Eu estou sendo isso, de fato, nos princípios de Deus, e isso tem glorificado o Senhor. Segundo o texto, Colossenses 3,17, Paulo diz assim, e tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, faça em nome de Jesus, dando por isso glórias ou graças a Deus Pai. Tudo, pois, que fizerdes, façam como se estivesse fazendo para Deus. Então, isso faz a igreja ser um louvor vivo. De novo, não o templo em si, não o culto em si, mas a vida daqueles que foram uma vez alcançados por Jesus. Curtis Hogan, um certo comentarista bíblico, ele vai dizer assim, nada podemos acrescentar à inerente glória de Deus, ou seja, aquela glória natural de Deus, não podemos acrescentar nada, mas podemos viver de tal modo que a nossa vida contribua para que outros vejam a glória desse Deus. Então nós temos que viver de tal modo, nós não vamos acrescentar nada a Deus, viver de tal modo que outros olhem para nós e falem que Deus poderoso. Eu conheci aquele camarada antes dele ser cristão, olhe a qualidade de vida que ele tem agora, que Deus tremendo que mudou esse pecador. Então, meus irmãos, ser cristão é ser semelhante a Cristo em tudo e em todo lugar. É para isso que a igreja foi chamada, para glorificar, para mostrar o poder transformador desse Deus. Termino aqui dizendo que não há porquê, portanto, o cristão viver sempre em migalhas espirituais, quando na verdade Deus quer que sejamos ricos. Não podemos viver apenas de pequenas experiências de fé aqui ou ali, mas devemos viver buscando cada vez mais da plenitude desse Deus que molda e que transforma o nosso ser. Você também pode quebrar a regra de pobreza espiritual e se tornar mais rico espiritualmente. Lembra que eu disse há 2 domingos atrás? Pobreza gera pobreza, riqueza gera riqueza. Mas essa regra pode ser quebrada.
na vida comum e econômica do povo e deve ser quebrada na minha e na sua vida. Se eu tenho tido uma vida pobre espiritualmente, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso me consagrar ao Senhor, eu preciso me entregar plenamente ao Senhor para eu ser mais rico e com a minha riqueza espiritual mais pessoas servirem a Deus, glorificarem a Deus. Portanto, busque fortalecimento no Senhor. Não se conforme com o que você tem sido como crente, irmão. Não se conforme com a qualidade de vida que você tem tido. Não bata no peito dizendo, Senhor, eu sou melhor do que esse ou aquele. Diga, ai de mim, que estou perdido. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Então viva de maneira que a sua vida produza glória para o Senhor. Viva de tal maneira que, como Paulo diz aqui, a Ele seja, na igreja e em Cristo Jesus, agora e para todo sempre. E eu faço parte dessa glorificação de Deus. Amém?